Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bom com vocês. Eu me chamo Davi. Tenho um canal no YouTube que se chama Davi o Recife, certo? Vocês que estão me vendo aí, né? Sejam bem-vindos no meu canal. Só peço uma coisinha para vocês. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal, tá certo, pessoal? E deixe o seu comentário, né? Que é o mais importante, tá certo? Então, assim, que Deus te abençoe e te ajude, certo? E te proteja e te livre de todo o mal. Antes de começar o vídeo, né? Meus agradecimentos aos meus inscritos, aquelas pessoas que estão me visualizando, né? Que estão se inscrevendo no canal, tá certo? Se inscreva no canal, pessoal. É o mais importante, né? Deixa o seu like, o seu comentário, manda um alô para mim, né? Tá certo? Eu estou aberto, certo? Então, assim, eu estou fazendo esses vídeos aqui, esse vídeo, né? Falando sobre os santos cristãos, né? Cristão, assim, de fé, né? Um exemplo, das igrejas católicas. O que as igrejas católicas, né? Revenera, né? Vai atrás e busca e reza e ora, né? Então, assim, foram pessoas que foram vivas na época, né? Foram vivas realmente, né? Foram reais, que hoje em dia já não estão, né, nesse plano aqui, né? Mas que num dia que eles viveram, fizeram muitas bondades, né? E tinham muitas fé, tá certo, pessoal? Então vamos lá? Eu vou falar aqui do... Quem é, Davi, que tu vai falar? São Jorge. São Jorge, tá certo? Vou mostrar algumas fotos aqui, ó. Olha, é aquele, que quem não sabe, né? É aquele que fica no cavalo, né? Certo? Que é a imagem dele aqui, ó. Mas aqui, ó. Estou tirando no YouTube aqui, ó. Certo? As imagens dele, né? Muitas, ó, uma imagem bonita aqui, ó. Tira essa, aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Então, assim, vamos saber mais da vida. Isso aqui é uma imagem, né? Tá certo? Isso aqui é uma imagem criada pelo homem, pintura, né? Mas esse São Jorge aqui, pessoal, a figura de São Jorge, né? Existiu. Para quem é católico aí, já sabe que existiu, né? Mas quem não é, assim, quem não sabe da história de São Jorge, sabe que é mais que ele existiu mesmo, São Jorge existiu mesmo. E tem história boa dele, viu? Então, eu vou falar para vocês aqui a história de São Jorge. Já mostrei as imagens, né? Todo mundo já conhece. Agora, bora ver os detalhes, né? São Jorge foi um mártir cristão de origem grega, soldado romano, nascido na Capadócia, que por sua fé foi perseguido, torturado e decapitado. Outro decapitado, né? Decapitado no tempo do imperador Diocleciano. Pronto. Tá vendo como eu falo para vocês? São Jorge era perseguido por esse Diocleciano. Era um imperador ruim, era um Davi Pessoa, pessoal, que odiava os cristãos, né? Então, assim, ele foi decapitado, né? Decapitado, sabe o que é, né? Cortaram a cabeça do rapaz, né? A história de sua luta contra o dragão para salvar uma donzela, difundida pela lenda dourada medieval, o tornou um símbolo da vitória do bem sobre o mal e o transformou em padroeiro de diversas ordens de cavalaria sob os das pessoas oprimidas. Tá vendo? A origem e vida. Nascimento. Nascimento de São Jorge, né? Nasceu na Capadócia, atual Turquia, por volta no ano 275, em uma família cristã. Quer dizer, faz muito tempo, né, pessoal, que ele, nessa época, né? E a família dele é cristã, quer dizer, como eu falei para vocês, já era cristã, já existia cristão, né?
na época, né? Carreira militar. Ele era militar, pessoal, do exército romano, né? Carreira militar. Seguiu os passos do pai, que também era militar, né? Que também era soldado e ascendeu rapidamente nas fileiras do exército romano, tornando-se um oficial. Tá vendo? Perseguição. Em 303, quando o imperador Diocleciano ordenou a perseguição aos cristãos, tá vendo como eu falei? São Jorge, que chama de Jorge, que era cristão, doou seus bens aos pobres. Olha, pessoal, doou seus bens aos pobres e se recusou a renunciar à sua fé, o que levou ao martírio. Que história bonita, né, pessoal? Por isso que eu gosto dessas histórias, sabe? Que me fortifica, né? Quem é realmente são as pessoas, certo? Então, São Jorge, como ele trabalhava num exército romano, ele era bem de vida, era oficial ele, né? Então, assim, ele tinha fé dele em Jesus, né? Já existiam os cristãos, ele tinha fé em Jesus e fez muita bondade. Então, assim, ele doou alguma parte deu, né? Fortuna, né? Aos pobres, para ajudar os pobres. Aí eu pergunto a você, esse século XXI, como é que tá? Pessoas que se diz que é cristão, crente, né? Entre aspas, né? Muitas vezes vejo o irmãozinho aí, uma irmãzinha aí precisando de alguma coisa, podendo ajudar e não ajuda. São Jorge aqui está dando 10-0. E muitos crentes, né? Não é todos não. Tem os que ajudam, né? Tem os que socorrem, tem os que gostam de ajudar, né? Mas a maioria, tudo é. Vê o irmão ali precisando ser humano, um vizinho, sei lá o que for. Tomara que mate, para que Jesus mate. Vou orar para Jesus matar. E não sei o que lá, não sei o que lá. Só fala nisso. Só fala nisso. Então, São Jorge aí, ó. Desculpem aí, mas São Jorge cristão, para muitos cristãos é tal, tá beleza, tá certo? Então reaja como cristão, porque São Jorge, tanto fazer a bondade, foi cortado o pescoço. Hoje em dia não existe negócio de cortar o pescoço, porque se existisse esse negócio de cortar o pescoço como martírio, muitos cristãos têm corrido da igreja, certo? Ah, vamos lá. Martírio e lenda. A morte de São Jorge. Foi torturado e decapitado por não negar sua fé. Tá vendo, pessoal? Em Cristo, tornou-se um exemplo de firmeza espiritual. Eu vou falar uma coisa para vocês que são cristãos aí, crente, né? Cristão é diferente. E cristão também, né? Alguns, né? Todos não, hein, pessoal? Tem cristão aí, tem crente aqui de quando fala de São Jorge, quando vem a imagem de São Jorge assim, passa assim, no centro da cidade, ali no Mercado São José. De vez em quando tem aquelas casas que vendem. Você só viu Umbanda, né? De vez em quando passa assim, vem a estátua de São Jorge lá com o cavalo lá, faz, vixe Maria, negócio de macumba, vê assim. Não, pessoal, isso aí é muita miminice, isso aí. Porque eu também pensava assim, quando eu comecei a amadurecer, a pesquisar, estuda mesmo, pesquisa. Comecei a pesquisar, eu descobri que São Jorge era cristão, certo? Era cristão. Então não confunda uma coisa com a outra, não. Nem tudo que é peça ouro reluz. Então, assim, estou sabendo agora, tá vendo? Sabe o que é isso? Estudando. Aqui, ó. Foi torturado e decapitado, São Jorge, né? Por não negar sua fé. Então é cristão, pessoal. Em Cristo. Tornou-se um exemplo de firmeza espiritual. Quer dizer, ele morreu decapitado e os outros cristãos ali, que tem cristão fraquinho, né? Pessoas que estavam começando ali, já existia ali perto dele, né? Se firmaram mais ainda, né? Por causa da morte dele, né? Então quem é você? Você é um cristão que tem fé? São Jorge foi decapitado. Tu teria coragem de ser decapitado?
Fosse na época desse rei, Decreciano, né? Tinha não, meu irmão. Que a maioria dos cristãos, que se diz que é cristão, servo de Deus, é os pior que tem, são assim. Muitas vezes nega a sua fé, quando saírem da igreja, saem, ó, vai beber, vai fazer outras coisas, certo? Então, assim, você não fazia isso não, meu irmão. Fazia isso não. Você não fazia isso não, porque tem muitos cristãos que só Jesus na causa, que se diz que é crente, certo? Se diz que é cristão, você tem que ter amor, carinho. E eu tenho certeza que esse São Jorge aqui, pessoal, ele tinha carinho e amor, tanto é que foi decapitado, né? Doou uma parte dos seus bens, né? Ele era oficial do exército romano e doou. Hoje em dia esquentar tudo, ó. Puder matar até mata, Deus perdoe. Então, assim, a lenda do dragão. Sua história ganhou a celebre versão da luta contra um dragão, que devorava uma donzela por dia. Um evento que Jorge impediu com a sua bravura. Essa lenda, um símbolo da luta contra o mal, foi popularizada pelas cruzadas e se espelhou pela Europa. São Jorge, ele era um oficial romano, ele andava num cavalo tudinho, mas nunca matou dragão, nada, pessoal. Isso aí só é um símbolo de guerreiro, né? De coragem, né? De fé, né? Então, como ele era oficial no exército romano, né? Você sabe que o exército romano é aqueles homens de todo, né? Aquela roupa toda, né? Couraça, tudinho, com aquelas lanças, né? Pra na hora da batalha ir coisar, né? Aí botaram só o dragão ali como um símbolo, mas é símbolo de coragem, sabe, pessoal? Ele era um santo de Deus, né? Ele morreu cristão, né? Olha aí, ó. Sua bravura. Essa lenda, um símbolo da luta contra o mal, foi popularizada pelas cruzadas e se espelhou pela Europa, né? Foi se espalhando, né? Reconhecimento e culto. Padroeiro. São Jorge é reverenciado por diversas igrejas católicas, ortodoxas e anglicana e cultos, e sua figura é símbolo de proteção contra as injustiças e os males do mundo. Tá vendo, pessoal? Então, quando você vê a imagem de São Jorge aí, que ele é feito, né? A imagem de barro, né? De luz, sei lá o que for. Não fica com medo, não. Não fica dizendo que é boneco de macumba, não. E não é boneco de macumba, não, pessoal. São pessoas que eram cristãos, certo? Começa a estudar a história de esses santos que tem na Igreja Católica, né? Que um dia viveram aí, né? Sua vida, né? Quando estava vivo nesse plano aqui, né? Veja direitinho, não julgue não. Tem muitos cristãos, pastor tudinho, que tem muito até pastor que sabe disso, que eles estudam, né? Mas passa essa imagem como se fosse um demônio, um negócio tudo. Não é isso não, pessoal. Pesquise e estude. Quem estuda com a mente aberta. Graças a Deus, estou com muita... Amadureci foi muito, viu? Através dessas picuinhas aí que acontece aí nessa rodada aí, né, evangélica aí. Eu sou cristão, mas sou um cristão mais amadurecido, mais compreensível nas coisas, sensível e respeitar aquilo que é certo, certo? Dia de São Jorge é celebrado em todo o mundo no dia 23 de abril, especialmente no Rio de Janeiro, onde o santo é padroeiro e o dia é feriado, né? Ele é padroeiro, né? Tá vendo? Bora ver aqui. Bora ver aqui, né? O que a Bíblia diz, fala sobre São Jorge, né? O que a Bíblia fala sobre São Jorge, né? A Bíblia, né? Bora ver. Vou ver agora também. Vocês estão vendo, né? São Jorge não é uma figura bíblica. Ele é um santo martirizado do século III, cuja existência é comprovada por documentos, quer dizer, ele existiu, né? Antigos como Pácio
Geórgio, a história mais conhecida sobre ele, a de ter matado um dragão para salvar uma princesa. É uma lenda posterior às cruzadas que simboliza a vitória da fé cristã sobre o mal. O nome Jorge significa agricultor e ele é conhecido como protetor dos oprimidos, está vendo, pessoal? E padroeiro de várias cidades, celebrando em 23 de abril. Tá vendo? Então, assim, é muito importante a gente ficar sabendo, né, dessas coisas, né, pessoal? Porque a gente vê que são as pessoas, né? Bora ver aqui. Ó, bora ver os detalhes, né? Antes de ver esse detalhe, pessoal, é muito bonita essa história, né? Vocês que são cristãos aí, que são crentes, a paz do Senhor para vocês, que Deus abençoe vocês. Mas tem crente, pessoal. Quem sabe você pode ser uma pessoa de mente fechada, que só vai naquilo que a Bíblia diz e se fecha para o resto das coisas, né, espirituais, né? Comece a pesquisar as histórias dos santos, que você diz que os católicos ficam adorando tudinho. Pesquisar para você descobrir outras coisas, tá certo? A mente de vocês vão se abrir. Eu não vou contar detalhe, não. Ó, por que São Jorge foi expulso da Igreja Católica? São Jorge não foi expulso da Igreja Católica, mas a sua celebração no calendário litúrgico católico foi cassada, olha, ou retirada do culto universal em 1969 pelo Papa Paulo VI, né? Devido à dúvida histórica sobre a existência de São Jorge e outros santos venerados na mesma época. No entanto, São Jorge continua a ser um santo importante e reconhecido pela Igreja, e a sua veneração popular permanece forte. Tá vendo? É, pessoal, até os santos, São Jorge e outros que eu vou falar para vocês aqui, foram perseguidos, né? Tinha até papas que se diz que estão que ficaram em dúvida ainda que ele existia. E teve documento comprovando que ele existia. Aí eles, ó, aceitaram, né? Aí. Por que que a celebração de São Jorge foi cassada? Aí, tá vendo? É isso. Bora ver mais aqui. Ok, agora bora ver aqui. Quem foi São Jorge, Jorge segundo o Espiritismo? Quem foi São Jorge segundo o Espiritismo? No Espiritismo, São Jorge é visto não como uma divindade, mas como um espírito de grande valor, que encarnou como um militar cristão. Ele representa a luta entre o bem e o mal, simbolizando coragem, fé e a defesa da justiça. E é frequentemente associado à figura de um guerreiro que vence um dragão da vida, como um pecado e as tentações, né? Quem foi São Jorge segundo a tradição espiritual? Então, assim, pessoal, São Jorge, certo? Esse símbolo que ele está no cavalo matando um dragão, esse dragão significa as coisas da vida, é o mal, né? As tentações. O dragão, pessoal, que vocês vê, que ele está com, né? Empurrando, matando o dragão significa as tentações, né? Quem é que não sofre a tentação na vida, né? Todos nós, cristão, não cristão, ateu, todo ser humano, pastor é que é mais tentado mesmo, né? Então, assim, todos nós temos nossas fragilidades. Você aí que está do outro lado aí, ninguém pode dizer que é super-homem, que é santo, aleluia,
aleluia, ficar falando é bom, dom de línguas estranhas, mas você tem as suas fragilidades. Quando você está sozinho, seguindo a sua vida, a sua rotina no dia a dia, só você sabe a situação que você. Então, São Jorge não era diferente. São Jorge, ele tinha as batalhas dele, mesmo sendo oficial, e ele venceu na fé até o fim, foi martirizado e matou o dragão, simbolicamente, significa, sabe o quê? As tentações, foi corajoso, né? Tá certo? Então, quando você vê a figura de São Jorge aí, não fique com medo, não. Você que é cristão aí, servo de Deus, quando você não sabia ver a figura de São Jorge aí, uma imagem, aqui não tem nada ali. Mas lembre-se de uma coisa, não, esse rapaz aí, esse cidadão aí, ele era cristão e lutou e assim, assim, certo? Deus abençoe ele, não é verdade? Então, assim, feliz, né? Que Deus abençoe São Jorge onde ele estiver, né? No céu, onde ele estiver. E que nós, como cristãos, como os evangélicos, né? Podemos ler mais, descobrir mais quem foi a vida de São João antes de julgar, né? Antes de você julgar, meu irmão e minha irmã, vamos saber direitinho, entender. Tem vezes que você lê e não entende, tem vezes que nem acredita. Ah, não acredito não, só acredito na Bíblia. Então você vai ficar fechado só para a Bíblia, meu irmão. Que tem muitas coisas que é além da Bíblia, tá certo? Tem muitas coisas, tem muitos mistérios, né? Então vai lendo aí, certo? Deus abençoe, Deus ajude a vida de cada um e abra a mente de cada um para entender, tá certo? Isso aqui é o canal da Viu Recife aí. Você se inscreva no canal aí, certo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário também, tá certo, pessoal? Deus abençoe e ajude a vida de cada um, tá certo? Valeu! Tchau, pessoal!